paz do Senhor, amada igreja! Quanto tempo, não é mesmo? Que saudades! Mas em breve estaremos juntos, amém? Vamos dar início a mais um culto ao Senhor? Vamos orar? Amado e soberano Deus, nós te damos graças por mais essa oportunidade na tua presença. Senhor Deus, Pai maravilhoso, fala conosco, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Fala conosco, Deus, dê-nos entendimento da Tua palavra, Senhor Deus. Seja conosco, Pai querido, em todos os momentos das nossas vidas. Deus, nós Te amamos, nós bendizemos o Teu santo nome. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo poder e majestade, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, amados. Vamos ler a nossa palavra, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Pai maravilhoso, fala em nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra maravilhosa, né, amada igreja? A palavra do Senhor é o nosso sustento. Nesse trecho do Velho Testamento, o Senhor nos ensina o que é ter fé e os resultados da fé. Ter fé em tempos de fartura, de abundância, é fácil. Mas na escassez, na dificuldade, no vale, é muito difícil. Nessa passagem, Deus nos mostra 2 momentos de fé. Elias, que estava habitando junto ao ribeiro de Querite, recebeu a palavra do Senhor. Versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali.
eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias faz conforme a palavra de Deus. E quando encontra a viúva, mesmo vendo a situação de extrema pobreza que vivia aquela mulher, mesmo vendo que ela tinha os ingredientes suficientes para apenas uma refeição, pediu para que ela fizesse o pão com o que tinha e desse o primeiro pedaço para ele. Por que ele fez isso? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele conhecia Deus de andar com ele e não de ouvir falar. Ele sabia que Deus iria cumprir aquilo que prometeu, que aquela situação tinha um propósito. Ele tinha fé. E com base nessa fé, ele pediu para a mulher fazer o pão. A mulher, por outro lado, uma viúva, vivendo na extrema pobreza, com fome, com certeza extremamente triste, desolada, porque achava que iria morrer juntamente com seu filho de fome. Porém, essa mulher, ela ouve a promessa de Deus. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Após ouvir, ela acredita naquelas palavras, ela tem fé e faz conforme o que Elias havia dito, porque creu. E qual foi o resultado? Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Amém. Glória a Deus. Então, querida igreja, na bonança precisamos ter fé, cantar cânticos ao Senhor. E na falta, na tristeza, no vale, na doença, no deserto, com o coração apertado, não podemos perder nossa fé em Deus. Devemos cantar louvores de adoração a Ele, porque no meio dos louvores Ele habita. Pode até ser que restou um mínimo de fé no nosso coração devido a tantas situações difíceis, situações até inexplicáveis, nas quais perguntamos: mas Deus, por que isso veio acontecer comigo? Por que tanta dor? Por que tanta humilhação? Por que tanta escassez? Mesmo nestes momentos, mesmo com fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que restou lá no cantinho escondidinho do nosso coração, devemos nos prostrar diante do grande Eu Sou, do Autor da vida, daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele, o próprio Deus, além de multiplicar a nossa fé, Ele agirá. E essa situação ruim vai passar. Ele nos livrará. Ele suprirá as nossas necessidades. Ele é conosco. Ele não nos deixará sozinhos. E quando tudo passar, quando os propósitos dele se cumprirem, faremos como Moisés, Miriam e todo o povo que foi liberto do cativeiro. Do outro lado, cantaremos o hino da vitória, porque Deus está pelejando por nós. Êxodo 15, o canto da vitória. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Creia, amada igreja,
O Senhor peleja por nós e o Senhor, o próprio Deus, entregará nas nossas mãos a vitória, para a honra e glória dele, para que o nome dele seja exaltado sobre toda a terra, para que a gente possa testemunhar quão grande é o nosso Deus. Não perca a esperança, esteja firme, esteja de pé diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão da tribo de Judá, e Ele vai te honrar, porque é promessa dele. Ele não vai nos deixar sozinhos, Ele está conosco. Não perca a esperança, somente creia, somente creia. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Amém? Bom culto, Deus abençoe. Olá, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira, da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo em Vila Maria. É com muita satisfação, com muita alegria, com muita honra que estamos mais uma vez aqui no culto de quarta-feira, que hoje é dia 20 de maio de 2020, para cultuar, para louvar, para agradecer ao santo nome do Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida e por esta oportunidade. Vamos orar antes de iniciarmos qualquer tratativa, qualquer palavra, qualquer estudo. Vamos orar? Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo de Deus, a Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, a Ti majestade, a Ti todo poderio, toda a nossa gratidão. Obrigado, Pai, por todos os livramentos. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela saúde. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado até aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Neste momento que estamos cultuando ao Teu santo nome, a Tua palavra, pedimos a Tua capacitação, Senhor Deus, para que o Senhor possa nos dar a condição de entendermos e guardarmos a mensagem que o Senhor quer que nos edifique, Pai. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor seja misericordioso e gracioso para conosco, Pai. Que nós tenhamos espírito de humildade para ouvir a Tua palavra, guardá-la e colocá-la em prática no nosso dia a dia. É isso que eu lhe peço, é isso que eu lhe agradeço. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu disse, nós vamos hoje discorrer sobre vivendo a multiplicação na humildade. Então vamos falar um pouquinho sobre o significado da palavra humildade. Então, humildade, ela é o quê? O oposto do orgulho, né? Mas o que então é o orgulho? Então vamos lá, para algumas definições. Orgulho é o sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades. É o excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades e ou ações. Em outras palavras, irmãos, também conhecemos por arrogância. Orgulho é o conceito elevado que alguém tem de si próprio. Em outras palavras, irmãos, conhecemos também por soberba. E o que é soberba? Soberba é orgulho, é arrogância, é sentimento de superioridade. O soberbo, ele tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. A Bíblia diz que soberba leva à ruína. Soberba é se achar superior a outras pessoas.
Lá em Jeremias, no capítulo 48, versículos 29 e 30, diz a palavra do Senhor: temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. No caso mais extremo, irmãos, irmãs, o soberbo, ele pode se achar que é mais importante que Deus, ou querer ser mais importante. O soberbo, ele despreza as pessoas que acha, entre aspas, inferiores a ele, não as tratando com o devido e correto e justo respeito e com a dignidade que elas merecem. A soberba, ela é perigosa, porque torna a pessoa insensível e insensata. O soberbo, ele se torna egoísta e põe os seus próprios interesses acima de tudo e de todos. Em vez de adorar a Deus, ele adora a si mesmo, desprezando o poder de Deus. É um verdadeiro narcisista. Ele se ama tanto e ainda acha que só ele é que está certo. A ação de uma pessoa soberba demonstra desprezo em relação ao próximo. Em outras palavras, desdém. Portanto, o soberbo, irmãos, irmãs, ele se acha que é mais importante que as outras pessoas, ele gosta de mostrar que é melhor do que os outros, ele humilha quem ele acha que é inferior a ele, ele põe a sua vontade acima da vontade de Deus. Olha só. Porém, a Bíblia diz que o castigo da soberba é a humilhação. Por causa de suas atitudes insensatas, o soberbo ele cai na desgraça. Lá em Obadias, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz a palavra do Senhor: a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Olha, irmãos, que forte, né? Que pesado que é essa consequência da soberba, da arrogância, né? Do orgulho exacerbado. Como evitar então? Como evitar a soberba, irmãos, irmãs? A humildade é a solução para a soberba. A humildade é a solução para a soberba. Deus, ele humilha os soberbos, mas honra os humildes. Lá em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 23, diz a palavra do Senhor: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Então, o que significa ser humilde? O que significa, irmãos, amados e amadas? O que significa ser humilde? Vamos raciocinar, né? Significa ter uma atitude que jamais se deixe levar pela soberba da vida, né? Pela arrogância. Por toda a Bíblia, a humildade é uma qualidade elogiada, e não raramente as bênçãos do Senhor são derramadas sobre os humildes. O escritor de Provérbios diz que a humildade precede a honra. Lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 33,
Diz a palavra do Senhor: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. E em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 12, diz a palavra do Senhor: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde, ele é respeitado. Na Bíblia, a humildade aparece muitas vezes em conexão com a mansidão. Olha lá, hein? Sabemos e já aprendemos, né? Em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que nós temos os frutos do Espírito Santo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mansidão é sinônimo de suavidade. Podemos falar que é o sofrimento paciente ao recebermos injúrias e mentiras, sem sentir aquele espírito de vingança. É o completo oposto de raiva e ira. Só a mansidão quebra o orgulho, irmãos, irmãs, gerando então o que? A humildade e submissão a Deus, ao corpo de Cristo. Jesus Cristo diz em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa relação é tão profunda que em certas passagens bíblicas as palavras humildade e mansidão, elas são usadas para traduzir os mesmos termos originais. Então, podemos entender também que humildade é um fruto do Espírito de Deus, pois quando temos mansidão, somos humildes. Amados, amadas, qual que é o significado então de humildade na Bíblia Sagrada? Podemos dizer que a humildade é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. Olha só, é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é incomparavelmente exaltado, majestoso e grandioso. Mas, ainda assim, ele se inclina para observar a sua criação. Lá em Salmo, no capítulo 113, versículos 5 e 6, diz a palavra do Senhor: não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Somente o fato de que Deus Todo-Poderoso se relaciona por meio do seu Santo Espírito com uma criatura tão falha e limitada quanto nós, seres humanos, não é mesmo, irmãos e irmãs? Já demonstra tamanha humildade, tamanho amor à sua criação. Isso me faz lembrar daquele louvor que tanto conhecemos, que eu tanto gosto, que eu tanto canto, que eu tanto ouço. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Amor esse que sempre nos constrange, não é, irmãos e irmãs? Pois Ele nos ama de tal maneira, mesmo diante de tanta ignorância, né? Tanta murmuração, tanta falta de fé, tanta descrença, tanta reclamação, tanto medo, né, irmãos? Como nós temos medo, como somos inseguros, mesmo assim Ele nos ama, Ele nos ama
Ele nos carrega, Ele nos orienta, Ele nos exorta. O Espírito Santo mexe conosco. Ele nos faz estar ouvindo a palavra dEle. Olha que maravilha! Nós somos pecadores, irmãos, e destituídos seríamos do trono de Deus. Ah, se não fosse esse amor e o perdão de Deus, de sua obra redentora, de nos salvar e nos dar a oportunidade de o conhecermos, de o aceitá-lo, de buscá-lo e nos convertermos. Assim como está escrito na palavra do Senhor, lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Tão conhecido por nós, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que palavras lindas, que palavras fortes, que palavras verdadeiras, que promessa do Senhor para nossas vidas. Amados, percebam que para nos humilharmos, temos que praticar a humildade. Com base no texto de Provérbios, Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 6: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, ele também utiliza a mesma declaração e escreve: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa declaração significa que Deus, ele abate os orgulhosos e sustenta com sua graça aqueles que têm espírito humilde. Ah, irmãos, eu quero ser sustentado por Deus. Eu não quero que Ele me abata, não. E você? Vamos ser sustentados por Deus? Vamos ser humildes? O soberbo, ele se acha merecedor de tudo. Então, onde há orgulho, não há espaço para a graça, que é um favor imerecido, a graça de Deus. Um favor que nós não merecemos. Por outro lado, Deus, ele dá graça aos humildes. E diferentemente dos soberbos, os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus e são gratos por sua graça derramada. A Bíblia é muito clara, irmãos e irmãs, ao mostrar que Deus resiste aos soberbos. O escritor de Provérbios diz que Deus detesta olhos altivos e abomina aqueles que têm coração arrogante. Olha, irmãos, que palavra dura, que verbos fortes, que verbos que eu não desejo e não quero para mim nem para ninguém. Como é que é? Deus detesta os olhos altivos, Deus abomina aqueles que têm coração arrogante. Está escrito em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 17. E em Provérbios 16, no capítulo 16, no versículo 5, diz também a palavra do Senhor: o Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Olha só, nesse mesmo capítulo de Provérbios ainda diz nos versículos 18 e 19: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Fora de mim, longe de mim, passe ao largo esta vaidade, não quero cair em desgraça. Sai de mim orgulho, arrogância, convencimento.
É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Há diversos exemplos de humildade na Bíblia. Conhecemos, né, irmãos e irmãs? Como também há exemplos de pessoas que padeceram pela falta de humildade. Há exemplos de homens e mulheres que foram castigados por Deus por causa de seu orgulho. Um desses exemplos é Jezabel. Jezabel, inclusive, foi retratada recentemente, né, na TV Record, com uma novela, né? Não sei se os irmãos e as irmãs assistiram. Ela era esposa do rei Acabe, era uma mulher arrogante e má. Ela perseguiu os profetas do Senhor e incentivou a idolatria em Israel. O profeta Elias foi um dos mais perseguidos por ela, mas no tempo oportuno o juízo de Deus caiu sobre ela. No final, aquela mulher orgulhosa acabou tendo seu corpo comido por cães. Isso está registrado em 1 Reis, o capítulo 21, versículos 7 a 23. E também em 2 Reis, no capítulo 9, entre os versículos de 30 a 37. Depois, se quiserem comprovar, dar uma lida, né? Aí sabem com mais detalhes sobre esta história, este exemplo, né? Temos outro exemplo, que foi o rei Nabucodonosor, que por ser alguém que abraçou a arrogância e desprezou o conselho divino acerca da necessidade da humildade, foi castigado por Deus. E no final teve que reconhecer a grandeza do Senhor. Lá em Daniel, no capítulo 5, versículos 18 a 21, comprova e diz assim a palavra do Senhor: Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal, morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Uma outra história foi do rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, que caiu num erro ainda pior que o pai. Ele não aprendeu nada, né, com o exemplo de seu pai, e foi repreendido pelo profeta Daniel, que denunciou sua falta de humildade. Falta de humildade. Comprovado isso pela palavra do Senhor em Daniel, capítulo 5, versículo 22, que diz: E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Irmãos, por outro lado, né, nós temos também homens como Abraão, como Jó, como Moisés, como Jeremias, como Paulo e tantos outros que refletem o significado de ter um espírito humilde. Mas, sem dúvidas, encontraremos em Jesus Cristo o exemplo supremo de humildade.
Durante o seu ministério terreno, ele forneceu várias demonstrações visíveis de humildade, como por exemplo a sua atenção com as pessoas desprezadas e rejeitadas, ou quando ele lavou os pés de seus discípulos, lá em João, no capítulo 13, dos versículos de 3 a 16. O apóstolo Paulo olhou para a própria vinda de Cristo como o maior de todos os exemplos de humildade, e com o qual os cristãos, nós, irmãos e irmãs, devemos aprender e imitar. O Filho de Deus deliberadamente pôs de lado sua prerrogativa divina e se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Porém, no tempo devido, ele foi exaltado soberanamente. Oh, glórias a Deus! Assim como está escrito na palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, entre os versículos 3 e 11, está escrito assim na palavra do Senhor: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, irmãos, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha que lindo esses versículos, que lindo esse capítulo, que verdadeiro, que Deus que nós temos, que Deus que nós seguimos, que Deus que nós amamos, que Deus que nos ama. Através do profeta Isaías, o próprio Deus, que é sublime e grandioso, diz que se deleita em habitar com aquele que tem um espírito contrito e humilde. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. O Senhor Jesus também disse que os humildes são bem-aventurados, assim como está escrito no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. É uma oração, irmãos, esse sermão, esses versículos. Vamos fechar nossos olhos até, vamos nos compenetrar aqui. E diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte, sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem
que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas também. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Oh, irmão. Além disso, ele mesmo declarou o que está escrito na palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Manso e humilde de coração. Igreja, uma das parábolas de Jesus que também trata exatamente dessa questão da humildade está na parábola dos primeiros lugares, na qual Jesus ensinou uma importante lição. A humildade precede a honra. Por isso Jesus concluiu a parábola dizendo que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Podem ler lá em Lucas, no capítulo 14, entre os versículos 8 e 11. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Oh, irmãos, não precisa mais de nada, né? Não precisa mais de nada. Mas, lá em Provérbios 22:4, diz a palavra do Senhor: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Olha que maravilha, né, irmãos e irmãs, amada igreja? Como é que é? Riqueza, prestígio e vida longa por ser humilde e temer ao Senhor? Sejamos então, né, irmãos? Igreja amada, sem dúvida alguma, e finalizando por aqui o nosso culto de hoje, realmente a maior
e o maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo. Toda a sua vida, desde que desceu dos céus à terra, seu nascimento, vida simples até a morte de cruz, foi para que a gente entendesse esta palavra humildade. Foi para que ele pudesse se humilhar. Enquanto tantas pessoas, não é, irmãos e irmãs, querem se engrandecer ao ponto de se endeusar, o próprio Deus se humilhou, tornando-se homem para nos ensinar a sermos mais humildes. Como estamos aprendendo aqui hoje, né, irmãos? Humildade, humildes, como Jesus foi, como Jesus é, como Ele nos ensinou, como Ele nos ensina através do seu Santo Espírito de Deus. Ser humilde não é ser pobre, feio, desajeitado ou sem estudos. Existem pessoas que são sofisticadas, ricas e estudadas, mas são humildes. E também existem pessoas aparentemente simples que são orgulhosas. Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Deus lhe ama porque Ele lhe criou, não por causa de sua aparência ou das coisas que você faz. Humildade é reconhecer que os seus sucessos vêm de Deus, que Ele é que lhe capacita. Olha só, Deus que nos capacita. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, diz a palavra do Senhor: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E por derradeiro, irmãos, encerrando as nossas palavras aqui, esse culto, ser humilde é estar pronto para servir outras pessoas. Jesus era humilde. Ele não veio para ser tratado como celebridade, mas para trabalhar para o bem de outras pessoas. Humildade é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero me despedir de todos vocês nesta noite, desejando que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em suas mentes, estejam em seus lares, com as suas famílias, com seus familiares, que toda insegurança, que todo medo bata em retirada em nome de Jesus, porque Ele nos exorta a crer no seu poder, no seu amor, por nós. Ele já fez a sua obra redentora por nós. E agora nós temos que fazer a nossa parte, buscando-o, aceitando-o. E agora nós temos que fazer a nossa parte, amada igreja. Nós temos que viver a multiplicação dos frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que viver a multiplicação da humildade em nossas vidas. Com humildade, com muito amor, com muita saudade de todos vocês, eu me despeço. Um beijo em cada um abraço apertado, forte. Daqui a pouco estaremos juntos. Boa semana, bom final de semana. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida
como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, e ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador.